Transtornos alimentares faz parte da minha vida e sei que muita gente, mais de 70 milhões de pessoas, eu li aí no mundo, sofrem de algum tipo de transtorno. A comida, ela não pode trazer sofrimento para a vida da pessoa. A alimentação, ela faz parte da nossa vida, né? E é super importante, né? Cada pessoa tem um biotipo, tem uma forma de corpo, um tipo de corpo diferente. E muitas vezes a gente fica se baseando querendo ter aquele corpo perfeito. E a perfeição não existe, né? Eu tinha essa neura de manter esse padrão estético magrinho, e aí eu comia muito e gerava uma ansiedade. É muito comum o paciente, além da questão alimentar, ter também algum transtorno depressivo, algum transtorno de ansiedade associado, né? A pessoa é como se ela não conseguisse evitar de comer ou parar de comer. Junto disso, muitas vezes ela come muito mais rápido do que o normal, ela tem vergonha da quantidade de comida que come, então é muito comum comer escondido. Se a comida está trazendo sofrimento para a sua vida, pensa, porque provavelmente você está precisando de ajuda também. Oi, gente! Delícia estar aqui com vocês. Ai, como eu fico feliz quando chega o nosso dia. Então, gente, já falei várias vezes com vocês que eu sofri de bulimia, né? Várias vezes eu conto isso. Inclusive, entrevistei aqui a Cristiana Oliveira, que sofreu de anorexia. Vocês já viram esse programa? Caso não tenham visto, gente, clica aqui em cima. Só que a gente nunca parou para conversar, assim, as causas dos transtornos alimentares, o porquê que acontece, como que se trata. Hoje eu resolvi fazer um programa sobre transtornos alimentares e convidei o mestre, o papa, o bam dos transtornos alimentares. Conosco hoje, Dr. Igor Caldato. Nossa, quanta generosidade nessa apresentação, né, Monique? Mas é um assunto que eu gosto muito, viu? Eu fiz psiquiatria e depois fiz um R4, que a gente fala, que é uma residência também, que é especializada principalmente em transtornos alimentares. Então é o feijão com arroz do consultório, é o que eu trabalho bastante por ser minha especialidade e gosto muito de falar sobre esse assunto. Pois é, e a gente já tinha conversado aqui sobre vários outros assuntos, já devem ter visto, a gente conversou sobre depressão, sobre ansiedade. Falei, não, eu quero falar com o Dr. Igor sobre transtornos alimentares, faz parte da minha vida e sei que muita gente, mais de 70 milhões de pessoas, eu li aí no mundo, sofrem de algum tipo de transtorno. Vamos lá. O transtorno alimentar, a gente pode falar que é um hábito alimentar que perturbado. Traz mal à saúde, faz mal à saúde, é isso? Exatamente. Porque a comida, ela não pode trazer sofrimento para a vida da pessoa. A alimentação, ela faz parte da nossa vida, né? E é super importante, né? Inclusive. Mas quando esse comportamento começa a trazer uma perturbação no seu dia a dia, a ponto de você, por exemplo, ficar pensando 24 horas em comida, de colocar a alimentação, né, à frente da família, à frente do trabalho, à frente, né, de tantas outras coisas importantes, aí a gente começa a ficar um pouco preocupado, porque você pode estar tendo uma relação transtornada com a alimentação. E isso pode gerar alguns transtornos que nós chamamos de transtornos alimentares. Tá. E normalmente, por que acontece isso com alguma pessoa? Né? A pessoa normal, a criança é normal, normalmente eu li que pode começar na adolescência e no início da idade adulta. Por que acontece? Quais os motivos que podem causar, os motivos que fazem com que a pessoa inicie um transtorno alimentar? Então, como muitas doenças na psiquiatria, né, as causas são múltiplas, nunca geralmente é uma causa só. Então a gente tem uma questão muitas vezes de uma predisposição genética e a gente muitas vezes não sabe isso no nosso histórico familiar, porque há pouco tempo tem se falado mais em transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Então pode já ter uma predisposição genética, pode ter uma questão, né, biológica, química, que a gente fala de substâncias como dopamina, serotonina, noradrenalina, que são substâncias que podem estar envolvidas aí nesse controle da relação de prazer com a comida. E tem uma questão muito importante, que é o que a gente tem falado muito hoje em dia, que é a questão cultural, que é esse culto, né, a um padrão de beleza que é imposto pela sociedade e que, na verdade, não existe, né? Porque cada pessoa tem um biotipo, tem uma forma de corpo, um tipo de corpo diferente. E muitas vezes a gente fica se baseando querendo ter aquele corpo perfeito, e a perfeição não existe, né? Ou a gente fica se comparando com uma outra pessoa e muitas vezes você nunca vai atingir aquele corpo porque você tem um biotipo totalmente diferente. Mas essa cobrança, esse perfeccionismo em relação principalmente à questão física, também faz com que acabe desenvolvendo aí muitas vezes um transtorno alimentar aliado a essas outras coisas que nós falamos. No meu caso,
que tive bulimia, que ó, você comer, aí se arrepende horrores de ter comido, aí coloca a mão na garganta para vomitar, para não engordar aquele tanto que você comeu. Era porque eu tinha essa neura de manter esse padrão estético magrinho, e aí eu comia muito e gerava uma ansiedade, quer dizer, é tudo misturado, porque tem essa ansiedade também, mostra que você não consegue atingir esse perfil que você quer, esse padrão que você quer. Geralmente, quando a gente faz o tratamento aqui no consultório, a gente nunca acaba falando só de comida, né? Apesar de ser especialista em transtornos alimentares, tem muitas questões relacionadas envolvidas, né? É muito comum o paciente, além da questão alimentar, ter também algum transtorno depressivo, algum transtorno de ansiedade associado, né? Até porque essas doenças, elas também influenciam no padrão alimentar, né? Um paciente que às vezes está com um grau de ansiedade muito grande, ele pode comer muito mais ou deixar de comer também, né, por conta da ansiedade em si, não necessariamente ser um transtorno alimentar. Então a gente tem que avaliar todo esse contexto, inclusive contexto familiar, enfim. Né? E agora explica a diferença entre compulsão alimentar e a pessoa que tem prazer em comer e come bastante, num fim de semana, numa festa, Qual a diferença? Exatamente, porque muita gente acha que compulsão alimentar é você comer, sei lá, 2 fatias de pizza ou comer uma barra de chocolate e falar, hoje eu tive uma compulsão, comi uma barra de chocolate. E na verdade não é isso. A compulsão alimentar é quando você tem ali no intervalo de 1 a 2 horas mais ou menos, uma ingestão de comida, né, de alimentos muito grande, uma ingestão calórica muito grande. E isso vem geralmente acompanhado de sintomas psicológicos. A pessoa é como se ela não conseguisse evitar de comer ou parar de comer. Junto disso, muitas vezes ela come muito mais rápido do que o normal, ela tem vergonha da quantidade de comida que come, então é muito comum comer escondido, come até se sentir estufada, né? Fisicamente mal. Quase sempre vem acompanhado aí de um sentimento de culpa, arrependimento, de uns sentimentos depressivos. A né? compulsão alimentar não está associada ao prazer de você estar num restaurante, está tão gostosa a comida que você come demais, porque está gostoso. É diferente, por exemplo, daquela refeição que você vai, vamos supor, num rodízio de pizza e você fala, hoje eu vou comer mais, né? E aí você acaba exagerando um pouco mais. Isso não necessariamente é compulsão, você está se permitindo aquilo ali, né? Tá. Geralmente tem esses sintomas mais psicológicos associados. Agora, uma dúvida que eu sempre tive é da anorexia. A anorexia é quando você para de comer completamente, né? A pessoa, quando ela começa a fazer dieta e não quer comer para emagrecer, ela tem que ter uma força de vontade monstra. Olha que eu sei, porque para perder 1 quilo, a gente tem que suar. Como é que a pessoa, no momento, de uma hora para outra, ela para de ter vontade de comer? O que acontece no corpo que a pessoa para de comer mesmo e não come mais? Exatamente. A anorexia, a pessoa ela começa a fazer uma restrição alimentar muito grande e isso geralmente é em função de um distúrbio da imagem corporal que ela desenvolve, pela questão do peso ou da forma do corpo. Não necessariamente, às vezes, é o número da balança, mas às vezes ela acha que está com a bochecha muito grande, ou acha que está com a barriguinha maior, ou a coxa muito grossa, e aí ela começa nessa restrição alimentar. E isso vai gerando, né, um descontrole, uma desregulação ali do sistema, vamos dizer assim, nervoso, né, que é uma alteração química mesmo que pode acontecer. E você acaba desenvolvendo aí um padrão muito rígido, onde você vai restringindo a alimentação, a ponto de muitas vezes ficar até desnutrida. Né? E isso é muito grave porque pode levar, inclusive, a uma altas taxas de mortalidade, ao comprometimento da própria vida da pessoa. Mas né? eu já vi isso. Tem pessoas que têm adolescentes que acabam morrendo porque param de comer e não sentem fome, elas deixam de ter fome, é isso que eu queria entender. Exatamente. Na verdade, elas têm uma necessidade de controle muito grande em relação à alimentação. Né? E a questão toda aqui na anorexia, quanto mais ela deixa de comer, menos ela tem fome. Na verdade, ela menos tem também consciência de que ela está doente, né? Então isso também faz com que a doença se agrave, porque você deixa de levar nutrientes, né, para o cérebro, que a gente precisa de glicose, de oxigênio para o cérebro funcionar. Então, quanto menos nutrientes a gente leva para o cérebro, parece que a parte cognitiva, o entendimento dela em relação à doença é menor ainda. Então, ela acaba não conseguindo entender que aquilo é uma doença e isso vai se perpetuando. E a bulimia é isso, você começa a comer, e aí não aguenta tanta ingestão de comida e coloca para fora. Isso. Na bulimia a gente tem então aquela compulsão alimentar, aquele episódio de compulsão alimentar, mas a pessoa ela tenta compensar de alguma maneira. Então a bulimia ela tem a compulsão alimentar e ela tenta compensar de alguma forma. Geralmente o que a gente mais lembra quando fala de bulimia é o vômito provocado, né? A pessoa provoca o vômito e realmente é o mais frequente. Mas é importante a gente falar também que não só provocar vômito é bulimia. Também tomar laxante,
fazer uso de diurético, você às vezes ter uma compulsão alimentar e tentar fazer uma restrição alimentar depois no dia seguinte, fazer jejum no dia seguinte. Então tem gente que tem uma compulsão na noite anterior e no dia seguinte passa um dia inteiro sem comer nada. Exercício físico exagerado. Gente, o mais louco é porque eu tive 6 anos bulimia, né? Dos 17 aos 23 anos. Eu tive tudo isso. Eu comia enlouquecidamente, eu vomitava, eu me entupia de laxante, diurético, eu malhava que nem uma louca e às vezes eu ficava o dia inteiro na água, no tomate, no abacaxi, no alface. Ou seja, todas as características da bulimia eu tive. Exatamente, isso não é saudável, né, Monique? Não, isso compromete muito muito a alimentação, compromete a questão física mesmo. Fora que na bulimia também tem muitas consequências clínicas, inclusive. O que quer dizer isso? A pessoa, por exemplo, que provoca vômito, ela tem grande chance, muitas vezes, de fazer, por exemplo, laceração de esôfago, de ter hemorragia digestiva, portanto, o vômito que provoca, né? É incrível como estraga a eu não tive essas dentição, coisas, por exemplo, né? Então, assim, quando esse comportamento vai se perpetuando, vai vindo outras consequências físicas, inclusive. Mas a questão relacionada à imagem corporal é tão importante para aquela pessoa que muitas vezes ela não se importa com as consequências físicas, ela não tem a noção da gravidade do quadro. Eu vou deixar na descrição os 2 vídeos que eu já fiz com o Dr. Igor Caldato sobre ansiedade e depressão, porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. Mas o mais legal que eu queria falar é o seguinte, hoje em dia é muito comum se falar sobre esses assuntos. E tem, além da questão de conversar com o médico, tem medicação que segura essa compulsão. Não tem? É muito importante o acompanhamento, muitas vezes, comportamental, de virar essa chave, sabe, Monique, da relação da pessoa com a comida. E isso talvez seja o mais importante. E aí, muitas vezes, a gente precisa contar também com o apoio de um nutricionista, um apoio de um psicólogo especialista no assunto. E a gente vai conduzindo numa equipe multiprofissional que fique viável, né, o tratamento e vai conduzindo também da melhor maneira possível. Gente, antes de acabar aqui, eu queria pedir, aproveita, se aperta aí, ó, aperta aí o curtir, o se inscrever, comenta, pergunta tudo que vocês quiserem. Agora, você que por acaso acha que não tem bulimia, que não tem nenhum tipo de compulsão, que bom, graças a Deus. Mas tem muita adolescente muito preocupada, muito neurótica com essa questão do corpo. Fica atento, porque quando esses transtornos começam, é assim, é simplesmente uma preocupação excessiva com esse corpo, não é isso? Exatamente. Não é normal, né, Monique, passar 24 horas pensando em comida. Não é normal provocar vômito depois de comer, usar laxantes, usar medicações para emagrecer sem acompanhamento médico. A gente está criando uma cultura, né, de uma independência em relação principalmente ao nosso corpo que é muito perigosa. Então, se você está pensando principalmente, né, em comida 24 horas por dia, se a comida está trazendo sofrimento para a sua vida, pensa, porque provavelmente você está precisando de ajuda também. Né? É isso aí, gente. Adorei conversar com você, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Agora, se ficou dúvida, gente, por favor, pergunta nos comentários. O Dr. Igor é super acessível, tem o Instagram dele também, estamos colocando aqui embaixo, qualquer coisa é só entrar no Instagram e perguntar também, não é isso? Verdade, obrigado, Monique. Estou sempre à disposição. Meu sócio. É sócio mesmo, a gente assina esse contrato. Obrigada, gente. Não esquece de curtir, não, tá? Tamo junto e misturado sempre. Tchau, Obrigada, tchau.